Aê! Apareceu! A Margarida me deixou aqui 2 minutos sofrendo, esperando, tipo, Maria Luíse! Não, eu tava super olhando ali no negócio. Gente, cadê o Caio? Cadê o Caio? Não achava. Tá todo mundo fazendo live essa hora, Brasil. É a hora do sucesso, todo mundo faz. Mas nós temos o quê? 22 pessoas aqui, 24 pessoas aqui com a gente, ó, assistindo Eba! o Brigadeiro. Sejam bem-vindos todos. Bom, gente, como vocês estão no meu Instagram, apesar de que vai ter o povo da Lô também, mas como a gente começou aqui, eu vou começar eu apresentando a Lô. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, sou psicólogo, sou sexólogo também, mas a gente vai hoje ter a nossa convidada especial para esta live, que é a Louise, que é essa pessoa que a gente estava conversando, como que eu apresento a Louise? E ela falou, desse jeito, que a gente falou, cara, Louise é uma artista. O que ela faz? Tudo. Pinta, canta, desenha, dança, o que tiver tendo para fazer, ela faz. E aí, a diferença de alguém que dá para ser chamada de artista é que tudo que está tendo para fazer, ela faz com muita qualidade, com muita beleza, com muita maravilhosidade. Eu esqueci nossas perguntas, peraí. Gente, vou chorar aqui já. Eu já tô vermelha, olha isso. Já tô vermelha. Não chora. E aí, galera, a gente vai começar assim, só para vocês entenderem como vai funcionar a nossa live. A gente tem muita coisa para falar, espero que dê tempo, mas é o seguinte, a gente vai começar falando um pouquinho de psicologia, para vocês entenderem de onde a gente parte para falar dessa mistura de arte com psicologia. Depois a gente vai falar um pouco mais de arte. E no final, a gente quer dar dicas para você que está em casa e que quer experimentar nesse lugar mais artístico. Certo? Então a Lô vai começar com algumas perguntas de psicologia, depois eu vou começar a falar de algumas coisas de arte, de perguntas sobre arte, e aí no final a gente abre também. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aí. E vamos que vamos. Ó, um monte de gente maravilhosa entrando. Então, Caio, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, vou pegar aqui na colinha, mas é verdade, é uma pergunta super interessante. Por que a arte ou a expressão artística, ela é importante no processo terapêutico ou de autoconhecimento? Então, ótimo. Para começar, assim, Lô, é importante saber que não é tudo que é terapêutico que é terapia. Na terapia, tem lá na terapia com psicólogo. Mas tem um monte de coisas que você pode fazer que não é no psicólogo e que, cara, tem um poder imenso para te ajudar a crescer, a se desenvolver, e isso é terapia. A pergunta é por que a arte aí tem para contribuir? E aí, assim, olha só, imagina que a gente tem um sistema dentro da gente, que a gente vai chamar de aparelho psíquico, que é dividido de uma forma bem... Eu vou tentar falar de um jeito nada científico, tá, gente? Que é pra gente poder dialogar de um jeito fácil. Mas a gente tem o nosso inconsciente, que estaria tipo aqui, o nosso pré-consciente e o nosso consciente. No consciente, aqui onde a gente tem a mente, onde a gente tem linguagem, a gente pensa a partir de linguagem. Então, por exemplo, eu vou comprar pão. Eu não me imagino indo comprar pão. Eu penso, eu vou comprar pão. Eu penso através de linguagem. Só que o inconsciente não se expressa por linguagem desse jeito organizado. Ele se expressa por imagens, não por linguagem. Então, por exemplo, eu estou com um sofrimento... sei lá, eu vou contar um caso aqui. Um paciente que tinha uma questão com o pai, que ele não conseguia resolver uma raiva lá do pai. Ele não vai dormir um dia e sonhar com o pai dele chegando e ele pegando o pai dele. Mas ele pode sonhar, por exemplo, com uma imagem de algo muito grande que vem abraçar ele, quando começa a abraçar ele, sufoca ele, por exemplo, porque ele se sente sufocado pelo pai. Então, o inconsciente, quando ele manda informação, ele não manda informação de um jeito como se fosse, claro, o pai, não, ele vai trabalhando com imagens, com coisas que são pouco concretas, mais abstratas. E aí, tem partes da gente que são inconscientes. E que a única forma da gente conseguir acessar aquilo é se a gente dá espaço para que esses símbolos, essas expressões abstratas, essas experiências que são do campo da imagem, da sensação. Um outro exemplo. Eu estou muito triste um dia e eu estou com muita vontade de chorar. Mas eu não sei por quê. E às vezes, cara, eu já pensei, eu não briguei com ninguém, eu não tenho nada acontecendo na minha vida de ruim, eu tenho trabalho na quarentena, eu tenho uma vida boa, tenho comida na minha geladeira, e tem um sofrimento aqui.
e que às vezes eu não consigo nomear. A arte é esse instrumento que me permite botar para fora isso que talvez eu não consiga nomear. E uma terceira coisa que eu lembrei, que é importante dizer, é que o Freud falava assim, ó, que a gente tem o Freud estudou lá no Mal-Estar da Civilização o processo de sublimação. O que é sublimação? Cara, tô com uma raiva. Por exemplo, imagina que eu tenha um país que tenha, por exemplo, um presidente, por exemplo, e, sei lá, numa pandemia, sei lá, acha que tem que ir pra rua sem máscara. Um exemplo, assim, hipotético, num mundo distópico, assim, numa série de TV. E aí tenho muita raiva. Só que eu não posso ir lá e matar alguém, bater. Mas eu posso, por exemplo, expressar aquilo isso que a gente chama de sublimar, indo para um papel, cara, e desenhando um negócio. Ou eu posso, por exemplo, ir pra uma dança, me jogar no chão e me... Então, tem um processo que é partes de mim que às vezes eu não posso nem expressar socialmente, ou porque eu não sei, porque não chegou na minha consciência, ou porque eu não posso, teria ressarchado socialmente, mas que eu consigo através da arte, e aí a gente vai depois tentar entender o que dá para chamar de arte, poder tentar expressar e botar para fora. Então, acho que a arte ela funciona principalmente para os conteúdos que a gente não consegue nomear, ou que a gente não consegue acessar, ou que a gente até consegue acessar, mas que seria impossível de botar para fora. Então, eu tô com muita raiva de uma criança no aeroporto que tá chorando igual uma louca, eu não posso ir lá e bater nela, porque eu seria preso. E aí, mas tem outro, às vezes eu chego em casa, eu tô com aquilo, e aí eu vou lá, e eu posso extravasar isso através da arte. Maravilhoso. Vamos para a próxima perguntinha? Pode fazer pergunta, mas você pode fazer comentários também, se você quiser, tá? Bom, o filme distópico muito bom. Hã? Eu achei o meu exemplo do filme distópico maravilhoso. Não, maravilhoso, assim, a vontade é ela matar, né? A vontade é matar o dito cujo do nosso, né, hipotético presidente, mas a gente não pode fazer isso. Né? Exatamente. A gente tem Chico Buarque, por exemplo, que são, por exemplo, Cálice, que é uma música tão foda, tão maravilhosa. Cara, ele não teria produzido aquilo se ele tivesse pego uma arma e ido atirar em alguém. Mas é na impossibilidade de poder expressar essa raiva, e a gente não quer mesmo que as pessoas expressem essa raiva, fique claro. Nessa impossibilidade, a arte ela é um recurso para que eu possa dar vazão a isso que eu estou sentindo, mas que eu não posso dar vazão de outro jeito. Então, por exemplo, produzir uma música. E outras artes mais plásticas dão vazão àquilo que eu não consigo nem nomear. Porque na música eu ainda nomeio, né? Puta, cara, não sei o quê. Tem coisas em mim que eu não consigo nomear. Que não estão para além dessa possibilidade de nomeação. Total. Eu sinto muito isso no meu processo criativo. Isso é absolutamente, sei lá, por exemplo, agora, né, nas pinturas que eu faço, nas maquiagens. É muito louco como vai surgindo. Ontem eu fiz uma, geralmente, às vezes eu pego uma referência pronta. Outras vezes eu tô, tipo, eu sento pra fazer, eu tenho um horário que eu me disciplinei pra fazer as maquiagens e, cara, vem assim, sei lá, muito de acordo com o meu humor ou de acordo com o que eu tô sentindo ou a música que eu tô escutando, isso me afeta muito. E é muito louco, porque às vezes eu penso, tipo, olha só, eu penso que eu tô num estado, tipo, eu já tô de boas, então eu vou fazer uma maquiagem linda. E de repente começa a sair uma coisa, eu começo a olhar e falar, mano, isso tá super obscuro. A própria arte te conta algo sobre você que você mesmo não tinha sabido. Sim. Total, é que eu postei hoje, que é da guerra, que eu não sei, assim, eu fui fazendo, eu não queria fazer aquilo, assim, não pensei, nossa, vou fazer uma maquiagem. Eu simplesmente comecei, quando as cores foram aparecendo e os movimentos, eu falei, gente, isso é uma guerra, tipo, é um míssel que tá indo. Aquilo foi aparecendo, aquilo foi me dando, olha que louco, eu nunca tinha me emocionado enquanto eu me maquiava, enquanto eu fui fazendo e fui tipo, sabe quando você vai, o meu olho foi enchendo de lágrimas, eu fui chorando no meio, assim, tipo, ouvindo uma música super tensa também. E é isso, assim, é o momento que a gente vive, que a gente tá aqui, e aí você fala, mano, como é que eu vou botar isso pra fora? E à medida que eu fui botando, eu falei, caralho, olha o que eu tô sentindo, né? A guerra dentro de mim, a guerra lá fora, a guerra que a gente tá vivendo no mundo. Então é muito louco. Bem prático. É legal falar disso, porque eu vivi uma experiência 2 dias atrás, olha que coisa louca. Eu vim apagar minha luz aqui da minha sala. Tem uma luz, porque minha casa tem luz, apesar de estar essa luz.
Eu fui apagar a luz da sala. E aí eu olhei e pensei, nossa, que bonito. Tava bonito a luz da lua, da cidade, iluminando. E aí, cara, eu tava num dia mais triste, aconteceu uma coisa que eu tava... E eu não tava conseguindo botar aquilo pra fora, nomear. E aí eu fiz uma dança. Eu dancei aquilo, assim. E é interessante, porque o que me convidou pra dançar foi aquela luz que era mais escura, mais intimista. E foi dançando que eu descobri que tinha algo em mim que precisava ser acolhido. Precisava relaxar, que precisava... Então, eu acho que você traz um ponto quando você fala dessa maquiagem que aparece apesar de você, que é como a arte, assim como aquela dança me contou da minha necessidade de afeto, a tua maquiagem te contou de um processo mais revolto que está se dando dentro de você e que ela te informa. Então, é coisa louca, a arte informando para mim coisas sobre mim mesmo que eu desconheço. Nossa, total. E o como a gente, às vezes, por exemplo, eu que estou fazendo todo dia, 2 vezes por dia, como às vezes eu brigo com isso. Porque às vezes eu não queria fazer o que eu estou fazendo, mas aquilo vem e se eu tento corrigir, sabe? Se eu tento falar, não quero fazer um traço preto, eu quero fazer uma maquiagem só, sei lá, uma maquiagem branca. E o negócio vem, tipo, é uma frustração que você vai brigando com você, porque as coisas vão, é muito louco, vão surgindo e estão muito além do nosso controle. Não é controlável. É uma coisa que vai exorcizando mesmo, transpassa você. Mas eu vou discordar de você numa coisa. Quando você falou, não é controlável. É até controlável. Porque a gente pode barrar esse processo. Às vezes a gente faz isso. Né? Vai ficar feio. Não vai ser bonito esteticamente. A gente vai falar disso também. Mas eu acho que é importante pensar que a gente pode barrar. Você poderia pegar e falar assim, não, vou... Mas eu acho que é nessa abertura de entender que existem coisas sobre mim que eu desconheço, que o Freud chamava isso de inconsciente. Coisas sobre mim que eu desconheço. E que talvez possam se expressar a partir de cores, de símbolos, de movimento, de texturas, de traços, como você mesmo disse. É a partir dessa abertura, para isso poder aparecer, que a gente descobre coisas sobre a gente. Talvez a gente não descobriria se eu falasse, não, isso tá feio e não vou deixar mais espaço, não vou mais... Nossa, total. Acho que essa liberdade de você também permitir, tipo assim, o que aparecer, tipo, vamos acolher. Pode ser que dê super certo, pode ser que dê super errado, mas você deixar isso aberto para ver o que vai acontecer, eu acho bem importante. Se deixar aberto para a experiência. Antes de julgar. Não dá pra gente chamar de deu errado, porque, cara, errar também é encontrar o caminho, né? Quer dizer, às vezes a gente faz uma coisa que você fala, ficou uma aposta, do ponto de vista estético, do ponto de vista da divulgação. Quer dizer, você postar uma foto disso aqui, no máximo que eu vou conseguir vai ser gerar risadas. As minhas fotos que eu geralmente não é. Mas não é por isso, por exemplo, que eu não acessei um lugar em mim que estava feio, ou que é um estranho que está em mim. Então também até dá errado, né? Estético pode ser um processo de descoberta de algo que está em mim e que eu preferiria reconhecer como não meu. Total. Eu acho que a gente falando de erro, né? Acho que é uma das coisas mais importantes. No caminho e na trajetória de qualquer pessoa, né? A gente vai se construindo e a gente só vai se construindo e a gente chega onde a gente gostaria de chegar ou quer chegar quando a gente vai por caminhos que a gente não quer. Tipo, isso aqui não quero. Ou errei. É só assim que a gente vai se construindo, né? Então é muito importante estar aberto para vivenciar. E mesmo que isso soe como algo errado, né? Errei. Não é um erro. Tipo, de alguma maneira isso vai te jogar para outro lugar ou vai te fazer refletir sobre alguma coisa que aí vai te conduzir para outros lugares. Então isso é muito importante, né? Alguns processos de construção só podem nascer a partir de uma experiência de desconstruir-se. Então, por exemplo, tem alguns lugares estéticos que eu não vou chegar se eu não tiver coragem de destruir os lugares estéticos que eu já conheço. E eu tô chamando de estético aqui, acho que é importante dizer isso. Bom, foda-se o roteiro, né? Já estamos... Na mesa do bar. Foda-se o roteiro, vamos falar de estética. Quando a gente fala de estética, gente, é importante que a gente saiba, a gente pense junto aqui que o que é uma experiência estética? Não é só aquilo que eu olho e acho bonito do ponto de vista de isso é belo e qualquer um acharia belo. Quando eu estou andando no museu e eu vejo um quadro, por exemplo, que me para, esse parar e me gerar espanto, admiração,
Isso é uma experiência estética. A experiência estética tem a ver com aquilo que te atravessa, que te para. E a gente precisa abrir espaço para viver experiências estéticas com a gente mesmo. Porque tem muita coisa que, tipo, cara, eu tenho certeza que se a Louise me pintar, vai ficar bonito. Porque a Louise é uma artista. Vocês entrem no Instagram dela depois, vocês vão ver. É maravilhoso as coisas que ela faz. Mas, se você me pintar, vai. Mas você me pintar nunca vai me contar sobre mim as coisas que eu vou poder me contar se eu desconstruir o meu medo de me pintar e fizer aquilo que me conta, né? Então, acho que também é importante pensar que desconstruir o erro, como a gente chamou, mas desconstruir, experimentar esses lugares não habitados, né? É um jeito de encontrar a parte da gente que a gente conhece. Nossa, eu concordo absolutamente. Absolutamente. É muito louco, né? Se eu te pintar, você vai ter uma experiência através de um filtro que eu talvez tenha colocado em você. E quando você faz em você, seja lá o teu nível de, enfim, né? Seja lá, enfim, teu super contato com isso ou não, a tua... quando é você, através de você, é um mergulho muito, muito foda. É por isso que eu tô me descobrindo. É muito louco, assim, você falar do negócio da parte. A gente tava conversando, eu e a Lô, no particular, assim, cara, a arte dela deu uma super aprofundada, assim, na quarentena. E a gente começou a falar disso. Puxa, o que será que aconteceu? E agora? Quer dizer, você tava nos últimos meses, anos, talvez, da sua vida, maquiando os outros. E aí você imprimia uma impressão estética no outro. No momento que você começa a se maquiar, você começa a te contar coisas. Acho que você pode contar um pouco desse processo. Você, né, que você não começou a se maquiar para descobrir coisas sobre você. Começou para treinar, né? Como que isso te... Conta aí um pouquinho disso pra gente, que acho que pode ser legal. Olha só, eu sempre... Que louco, né? Quando eu era adolescente, assim, muito antes de celular, se eu fosse adolescente hoje, eu já seria muito blogueirinha, porque eu ganhei uma Cybershot e eu ficava me fotografando o dia inteiro. Assim, eu era muito egocêntrica, eu ficava o dia inteiro batendo foto da minha cara e fazendo umas maquiagens malucas, porque eu comecei a maquiar porque eu dançava sapateado e aí a gente ia pra festival, então eu comecei a aprender por causa da dança. E eu já comecei a me descobrir de alguma maneira lá na adolescência com a coisa da pintura. Mas aí, enfim, cresci e tal, fui fazer teatro, nunca descolei da maquiagem, porque a maquiagem sempre teve essa coisa o fazer manual pra mim assim, eu preciso mexer com alguma coisa, eu preciso mexer com tinta, eu preciso mexer com a cara das pessoas, sabe? Eu preciso botar a mão na massa. E aí, beleza, mas aí eu acabei me focando mais no outro. Tipo assim, vou maquiar o outro, vou fazer uma maquiagem artística no outro, vou pintar o outro. Porque eu tinha muito medo de fazer isso em mim e soar como algo egóico. Eu tive esse momento, assim, principalmente quando eu comecei a fazer teatro, eu falei, gente, não vai fazer sentido eu ficar me maquiando, que coisa egóica, as pessoas vão me achar uma idiota, tipo, sabe? Você entra no perfil da menina, só tem a cara dela lá, de bonita, coisa chata, né? Tipo, ok. Então eu resisti muito a isso, eu falei, não posso fazer isso, porque isso é péssimo. E aí, beleza, veio feito tatuagem. O som, quando você se afasta, tá ficando meio chiado, assim, talvez, ou fique mais perto, ou colocar o fone, porque ele tá ficando meio estridente. Tá, então eu vou ficar pertinho, eu não vou mexer tanto. Assim tá bom? Tá. Então eu fugi muito disso, sabe? De me maquiar. Porque eu não sei, eu tinha uma sensação de que ia ser muito ruim se eu fizesse isso em mim mesma. Então eu resisti por muito tempo. Aí comecei a flertar com esse lugar por trabalhar com foto e muitos fotógrafos. Então vira e mexe eu fazia uns projetos e o Sérgio me fotografava e tudo mais. Mas assim, bem de vez em quando. E aí na quarentena acontece que é isso, né? Tem eu, a minha cara e eu, né? Tipo, e o Kleber, meu namorado, que fotografa. Ok. E aí eu me deparei com aquele momento de falar assim, gente, é isso. Tipo, eu vou enlouquecer se eu não fizer nada, eu não tenho como maquiar alguém, eu não quero pintar uma tela, não me toca fazer isso, eu vou usar minha cara. E é muito louco, porque à medida que eu vou fazendo... e a gente vai fazendo as fotos, né? As fotos que o Kleber tira, a gente vai olhando, eu falo, meu Deus, quanta coisa eu tô descobrindo sobre a pessoa que eu sou, sobre a artista que eu sou, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho interessante, as minhas sombras, as coisas que... As personagens, é muito louco, né? Porque é uma máscara, você vai construindo aquilo em você, você vira outra coisa, você não vira você vai se transformando. E aí você vai para outro lugar, e aí...
entra quase num campo, tipo, o que eu faço, eu tô começando a flertar, eu acho, com algo mais performático, até artes plásticas, que é o que eu gosto, eu estudo muito artes plásticas. Então eu acho que eu acho que isso fez com que eu esteja descobrindo muito sobre mim e isso esteja me transformando. Então eu acho que esse salto tem a ver com isso também, essa coragem talvez de me encarar. Mas olha que interessante, a Ana Lúcia ela colocou assim, eu também fujo de me maquiar, me sinto esquisita, acho que não sou eu de verdade. Mas é super interessante pensar que a Lô, a gente estava chamando de maquiagem, mas o que ela faz não é maquiagem. Ela faz maquiagem também e tal, mas assim, tem um processo que a maquiagem vira um instrumento para fazer arte. Então, quando ela para ali, se você entrar no Instagram dela, vocês vão ver que o processo era a maquiagem, ela traz. Hoje em dia, você conseguiria fotografar o rosto dela e botar na parede da casa. Apesar de que sem a pintura, talvez você conseguiria fazer isso também, né? Porque podemos ver, ela é maravilhosa. Mas... Mas eu acho que é importante pensar que tem um processo que é para além dessa maquiagem de pintar, de ressaltar o rosto, parecer bonito, que é fazer arte. Que é pegar a tinta, o pincel e botar no rosto ou no corpo aquilo que expressa o que eu tenho dentro de mim, aquilo que expressa o meu sentimento, aquilo que expressa uma percepção de mundo, aquilo que expressa uma experiência interna mesmo. A gente estava discutindo, né, antes um pouquinho, a gente começou a falar, bom, mas será que precisa, né, passar pelo corpo, passar por esse lugar plástico, passar... Cara, a gente tem experiência dentro da gente que, cara, assim, quando a minha mãe, quando eu tinha 3 meses de idade, me deixou cair, ou me fez ou a mãe da Lou, quando ela, sei lá, tava tocando piano e não viu ela indo lá e mordendo, sei lá o que, no chão. E a gente tem experiências que são muito primárias dentro da gente, que não passaram pela nossa cognição, que não passaram pela nossa experiência de entendimento lógico, racional. E que estão marcadas na gente, marcadas no nosso corpo. Então, quando eu, por exemplo, pego uma tinta, um pincel, seja lá o que for, e eu começo a passar no meu corpo, e ali na cara, em qualquer lugar, tem um processo de estar fazendo arte, mas de estar descobrindo em mim aquelas cores, aquelas... Você falou, né, Lô, eu não queria botar numa tela. Colocar a arte na gente, produzir no nosso corpo arte, é um processo de cura, porque faz com que a gente acesse espaços de contato. Quer dizer, quanto que você se toca produzindo uma arte no teu rosto? Né? Do ponto de vista não só emocional, a arte que se toca. Não, você pega a mão, põe no rosto, passa o pincel, passa a tinta, se olha de perto. É um processo de enamoramento, de descobrimento, de descobrir, puta, tem alguma coisa aqui que... Nossa, mas quando eu passo a tinta, a textura, né? Acho que você pode falar disso mais. Sim, de tipo, é um encontro com você muito profundo. Assim, é muito louco, né? É muito louco você descobrir quantas coisas tem dentro de você e quantas pessoas você é. E o quanto a tua história e tudo que te atravessa tá em você. E é isso, você não tem nem consciência. E quando você abre alguma maneira de, sei lá, você abre um portal, você abre aí uma porta, vamos lá. Tipo o que eu tô fazendo, tô abrindo uma porta pra tudo sair. Isso vai se revelando de uma maneira muito inconsciente. Então é um processo, é bizarro, assim, mas é difícil colocar em palavras o que eu sinto quando eu tô me maquiando, quando eu tô me pintando. É difícil, assim, é uma coisa, é quase, mas eu digo, é quase, é cura. Eu sento, coloco uma música que eu gosto e aquilo vai, e às vezes eu choro, e às vezes eu tô angustiada e fico puta, frustrada. Tem que parar, e às vezes eu fico... Porque a gente avançou, a gente esqueceu de uma coisa importante. Ai, arte cura, eu encontro com a gente mesmo. Tá, o que é arte, cara? Quer dizer, quando a gente fala desses processos artísticos, o que é isso? Né? Acho que traz um pouco de lucidez pra gente sobre isso, porque a Catarina falou que ela, nossa, eu preciso testar, porque ainda não senti isso. Parece que para ter experiência artística é só se eu pegar a tinta e passar no rosto. Quer dizer, o que dá pra gente chamar de experiência artística? Meu Deus, que difícil. Eu acho que experiência artística, sei lá, essencialmente, é você entrar em contato com qualquer coisa e qualquer experiência que talvez te presentifique. Realmente. Que te conecte com você
assim, de verdade, que, sei lá, isso pode acontecer com muitas coisas, sei lá, você tá fazendo uma comida. Você tá fazendo uma comida, eu tô, sei lá, fazendo uma receita, eu tô lavando uma louça, eu tô olhando uma planta e eu tô fazendo faxina e de repente eu tenho, sabe, um momento assim, quase uma epifania, sei lá, tipo, eu sinto muito isso quando eu tô lendo Clarice Lispector, porque os livros dela são cheios, né, tipo, de cenas assim muito fortes. A experiência artística tá colada então na experiência estética, que é quando você encontra ou produz algo que perpassa o belo. E aí, esse belo pode se dar, então, através de... Cara, assim, você falou de comida, né? Eu fiquei pensando, quantas vezes a gente pinga um molho no chão, ou pinga e aquilo pode ser um repertório para você pensar numa produção artística, Tudo, cara, tipo, tudo pode ser um gatilho para você entrar em contato. Então, eu acho que a experiência artística, claro, a gente sempre associa, né? Ah, uma peça de teatro, uma linda música que eu ouvi, uma pessoa com uma voz bela, Às vezes a experiência artística tá no vento batendo ali e a folha tá mexendo numa determinada frequência, aquilo te gera, não sei, caralho, nossa, olha isso. Você faz alguma conexão. Eu acho que passa por esse lugar. Eu acho que a arte está em todo lugar. Tipo, tudo pode ser visto como arte, sabe? Se a gente está aberto a isso. Isso. Sabe? Acho que é uma coisa também de se permitir. O La Rosa, que é um autor que estuda a experiência, ele diz o seguinte: a experiência é aquilo que te atravessa, te derruba. E você foi falando da arte, eu acho que assim, a arte, ela passa pelo corpo, e só que ela precisa te levar para algum lugar. Então, você tem que estar aberto para ser atravessado pela experiência artística. Porque se eu tiver aqui na minha casa na quarentena, e eu tiver no sofá ali, não tiver, e aí um passarinho pousa na minha janela, e eu não tiver olhos para ver aquilo, ou se aquele dia que eu falei que eu dancei, eu tivesse chegado aqui vindo com aquela luz, e não tivesse me permitido ser convidado para ir por aquela luz para uma dança, eu não teria vivido uma experiência artística. O que nos leva para um outro lugar importante. Quer dizer, eu não sei dançar, Lô. Eu, como psicólogo, eu entendo o valor que tem eu poder permitir que isso atravesse o meu corpo. Mas eu sei que muitas pessoas não aceitariam o convite daquela luz para a dança, porque iam pensar, mano, se eu fizer isso aqui, eu vou ser ridículo, eu acho que tem um caráter que é quanto de abertura você tem para poder permitir que a experiência que está no teu corpo, que está dentro de você, desse mergulho de processos inconscientes, te atravesse. E aí, aproveitar a sua presença ilustre para te perguntar, então, como abrir espaço, né? Como alguém que não sabe dançar, por exemplo, chega a ver uma luz bonita que pensa que ficaria... Como alguém aceita esse convite? E aí? Eu acho que a primeira coisa para qualquer ser humano é a gente se julga muito. A gente tem um juiz muito... A gente tem muito medo, o ser humano no geral, a gente tem muito medo de ser julgado e de se sentir ridículo perante a si mesmo. A gente tem muito medo de se expor. A gente tem muito medo de pagar mico. Tipo, ai, gente, eu vou ser ridícula, não sei dançar, o que eu vou dançar? Sendo que essa é a primeira coisa, tipo, para uma experiência artística, tipo... Foda-se, assim, desculpa, no perdão da palavra, mas assim, já comecei, né, a falar aqui os palavrão. Assim, você não tem que se preocupar, você primeiro tem que abaixar o julgamento que existe dentro de você com relação a você mesmo, porque todo mundo, a gente se julga muito, né, o tempo todo, tipo, eu vou ser ridícula, meu Deus, eu sou uma tosca, Então, esse é o primeiro momento de ser generoso com você, assim, baixa o seu juiz interno, tipo, guarda ele lá, e começa a se permitir em lugares desconfortáveis. Porque quando a gente vai fazer uma coisa assim, a gente não se sente confortável. Eu não sou bailarina. Eu danço porque eu gosto, mas eu já estudei um pouco, mas eu não sou assim. Se eu for fazer um teste de dança, eu nunca passo. E eu sempre pago mico, porque eu danço mal perto das bailarinas. Eu não tenho técnica. Mas eu amo dançar. E era muito difícil para mim. Aqui que eu acho que é importante. Tem uma diferença de produzir arte, que é comercial, que é vendável, quer dizer, um quadro que alguém compraria, uma dança que a Anitta chamaria para ser lá bailarina dela, uma interpretação que poderia cobrar um ingresso numa bilheteria de um teatro. Isso é uma coisa, isso é uma arte que precisa ter qualidade técnica, porque alguém vai pagar por aquilo, né? Ninguém vai pagar para ver eu
me jogar no tapete da minha casa. Gostaria que me pagassem, mas eu vou fazer. Mas essa experiência artística que a gente está falando é uma experiência de autoconhecimento. E se eu tiver pudor no autoconhecimento, eu não vou conhecer as minhas partes feias. Eu não vou conhecer as minhas partes inconscientes. Eu não vou aceitar as minhas dores, porque dor, sombra, inconsciente é feio. Então, é importante saber que quando eu vou falar, né, puxa, eu danço, tem um tanto que eu danço pra mim. E aí, se for feio, sou eu aprendendo sobre a minha feiura. E eu tenho partes feias em mim. Feias do ponto de vista daquilo que me causa algum estranhamento, E eu acho que é um pouco disso, assim, né, Lô? De poder abrir espaço para que eu possa descobrir coisas em mim, até para que depois isso pode se tornar belo. Porque às vezes eu encontro algo em mim que não é maravilhoso de se ver, mas que pode se tornar em uma coisa linda. Sim, exatamente. Então, eu acho que assim, o que você está falando é fundamental, é isso. Se a gente não baixar a guarda e se a gente não se permitir se conhecer por inteiro, com tudo que tem direito, pacote inteiro, tipo, você bem, você mal, você na merda, você depressivo, suicida, tipo, todas as suas facetas, se você não entrar em contato verdadeiramente, você fugir ou, sabe, se blindar e não se permitir, você não vai conseguir se curar de nada, nem, não sei, se libertar. Eu sinto que pessoas que não entram em contato se aprisionam de uma tal maneira que passam pela vida, sei lá, tipo, não se aprofundam. Eu acho triste. Tipo, eu queria contar uma experiência a partir disso que você está falando, que é super pessoal. Eu nunca contei pra ninguém, mas acho que eu estava um dia tomando banho, terminei o banho e tal, e eu tava numa sensação Tava foda, assim. E aí eu parei na frente do espelho e eu me olhei e pensei, tipo, cara, nossa, não quero me ver, não quero... E aí eu peguei, olha só, e acho que você vai poder qualificar se isso é uma experiência de arte ou não. Eu joguei água no espelho do banheiro, porque numa tentativa de, tipo, cara, sei lá, de não querer me ver. E aí aquilo ganhou forma, começou a escorrer, eu comecei a me olhar para aquilo e me ver de choro, porque eu tava escorrendo, e aí eu fiquei pensando, eu achei beleza naquilo, naquele espelho que escorria a minha dor ali, né? Dá pra chamar isso de arte, tá? Dá, é uma experiência artística, é uma experiência que você teve com você, que é verdadeiramente sua e profunda e que entra em contato com a tua vida, com a tua história. E você esteve disponível, você não ignorou isso, ou você tipo, não, eu não vou jogar água no espelho, porque isso é absurdo, isso é coisa de gente louca. Aqui que eu vou sujar meu banheiro? Tô ficando maluco? Não, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, ainda mais na nossa sociedade, que a gente vive uma vida de mentira. Tudo é de mentira, praticamente, né? A gente não pode ser quem a gente é educado a ser de uma determinada forma, viver uma determinada vida, que é a vida correta, que é a vida que todos esperam. Em poucos momentos a gente se permite ser a gente, ou a gente se pergunta, tipo, tá bom, isso é o que esperam de mim, mas o que eu quero fazer, ou o que eu gosto? Acho que essa é a maior pergunta para qualquer pessoa que quer ter alguma experiência artística na vida, alguma experiência estética, tipo, o que eu gosto? O que eu não gosto? O que me interessa? Tem um passo para trás ainda, Lô, que é, cara, eu só vou saber como eu me sinto numa dança, quer dizer, se eu não me permitir, né, pegar as minhas tintas, os meus pincéis. E vocês viram, quem tá no meu Instagram viu que eu tenho uma foto que eu desenho uma seta em mim, assim, que é uma coisa super básica, bem tosca, assim, mas que tinha a ver, que eu queria falar de um atravessamento e tal. Mas eu descobri uma sensação tão prazerosa em parar no frente do espelho e começar a pintar o meu corpo, que eu jamais descobriria se a minha ideia não tivesse se desdobrado numa experiência concreta no meu corpo. Se eu não pegasse o pincel, a tinta, e não começasse a pintar o meu corpo, eu não experimentaria a sensação que me faz querer pintar-me novamente. Né? Se eu não contar, se eu não escrever, se eu não cantar, eu não vou ter experiência para eu até descobrir se gosto ou se não gosto. Porque há um tanto que a gente se para antes da descoberta. Total. Isso não sei falar o nome.
Rei com Kátia. Falou o que eu quero, o que eu espero, o que eu gosto. Para saber o que eu quero, o que eu espero, o que eu gosto, tem um passo para trás, que é como eu me abro para viver experiências que talvez, inclusive, eu não gosto. Total. Eu posso viver aquela experiência e falar, cara, e Que me horror. trouxe repulsa. E até a minha repulsa começa a me contar algo sobre mim. Exatamente. Tipo, tudo é um mergulho, tudo acaba sendo um mergulho. E você estar aberto e entender, sei lá, eu entendo meio que a vida dessa maneira, porque eu tenho uma mãe que é assim. A minha mãe sempre falou, tipo, faça. Faça. Tipo assim, se der errado, pelo menos você vai aprender alguma coisa, entendeu? Claro, com ali um mínimo de cuidados, né, para não morrer, mas assim. Ela sempre falou, esteja aberta para experienciar a vida, porque a vida te dá tudo, você tem tudo, né? Quando você abre, sei lá, quando você abre a sua visão, quando você se permite, você consegue experienciar tudo profundamente, se você se permitir. E Então, acho que aí, esse filtro é a primeira coisa. eu vou trazer uma coisa crítica aqui. Ai, que lindo, né? A Louise, eu não sei onde você mora, mas sei lá, que mora lá no Perdizes, no apartamento dela maravilhoso. O Caio, no apartamento dele maravilhoso, cheio de plantas, cheio de um monte de repertório. Será que qualquer pessoa consegue ter acesso? Quer dizer, como que eu faço se eu não tenho nenhum pincel na minha casa? Se eu não tenho. Quer dizer, sei lá, eu tenho o guache que a minha filha estava indo para a escola e sobrou aqui. Será que é possível se experimentar artisticamente sem, por exemplo, pincéis, quer dizer, sem um repertório de material, quer dizer, eu não tenho argila na minha casa? Será que é possível? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque às vezes a expressão artística me parece que fica distante, assim, parece que a pessoa tem que ser rica, para poder entrar naquela casa de arte e comprar um monte de pincéis. Quer dizer, queria que você falasse um pouco disso, assim. Tá, Aí, eu ó, tenho. Prepara também uma dica pra gente começar a tirar esse bloqueio e experimentar coisas novas. A gente fala daqui a pouco. Deixa a Lô falar disso e aí a gente vai. Não, eu vou contar uma história super pessoal, que tem a ver com experimentação de vida. Então, Eu sempre fui muito. não da gente, né? Não daquele. Não, 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 aquele. não, Ah, não, não, não. Eu vou falar, tipo, teve uma pergunta o que fazer, como começar, digamos assim. Eu, como sempre fui uma pessoa muito sensível, eu sempre fui meio sonhadora, sempre, tipo, tive aberta, tipo, ai, vamos olhar esse sol lindo, enfim, sabe? Eu sou uma pessoa meio, enfim, muito sensível. Teve uma vez, a primeira peça de teatro que eu fiz aqui em São Paulo, a gente teve uma audição super difícil, 3 dias de, tipo, teste, cena. Nossa, eu tinha 19 anos, eu, tipo, não sabia nada de nada. Mas eu sempre fui uma pessoa muito sensível. E eu lembro que, assim, a gente estava esgotado. Tipo, o último teste do dia, a última prova, digamos assim, para entrar na peça, no musical, o diretor pediu pra gente mostrar o que a gente tinha de melhor. Tipo, o que você sabe fazer de melhor. E eram 20 pessoas e das 20 só ficariam 10. Um monte de gente começou assim, eu sapateio, eu canto, aí eu vou cantar Whitney Houston, aí eu vou tocar um violino. E eu fiquei pensando, eu falei, mano, qual é a melhor coisa que eu faço? Se eu tentar dançar, não vai ser a melhor coisa que eu faço. Se eu tentar cantar a música da Whitney, ela cantou aquilo, não vai ser eu. Aí eu lembrei de uma cena que eu tinha logo chegado em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tava muito sensível, eu tinha passado por uma mudança, eu tava morando com a minha tia, foi um período bem difícil, assim, foi bem meio deprê até. Eu lembro de um dia chegar da faculdade, depois da faculdade de teatro, depois de ter feito uma aula de corpo, que era uma coisa que abria muitos sentidos da gente, assim, era uma conexão muito forte, assim, a gente se experimentava muito na aula de corpo, porque era um lugar, tipo assim, ó, apaga a luz e dança. Tipo, apaga a luz e abraça a coberta, abraça a cortina, vai lá se jogar no chão, faz o que você quer. Isso era maravilhoso. E eu tava toda mexida, toda tocada. Eu cheguei em casa e não tinha nada pra almoçar, eu tava morrendo de fome. Tinha amora e melancia. Eu peguei um pote de amora e melancia, sentei na varanda e eu comecei a fechar o olho e comer aquilo de olho fechado. Tipo, e eu falei, caralho, como as coisas têm um sabor diferente quando a gente fecha o olho, né? Tipo, olha a textura da melancia, que doce. Eu tô falando isso porque quando você me fala sobre experiência artística ter a ver com papel, tinta, caneta, enfim, pincéis, materiais específicos,
Não, né? Às vezes a gente pode ter uma experiência artística fazendo pão. Você tá ali com a farinha, e aquela farinha você passa na cara, e você se olha no espelho, e você fala, caralho, olha como a minha cara muda. Tipo, você tá mexendo na terra, na planta, no barro, e você passa aquilo no cabelo, e você fala, nossa, olha como isso fica. Olha como eu me. Né, como aquilo fica em mim. Você faz uma, sei lá, uma máscara de argila, você passa uma fruta na sua cara, você se suja inteiro, sabe? Você vai pintar sua cara, você se pinta junto. Eu acho que tem tantas maneiras anteriores à tinta, à maquiagem, ao pincel, ao batom. Tipo, tem muita coisa que você pode usar e simples, né? Tu falou, as folhas da sua casa. Você pode colar um monte de folha no seu rosto. E se olhar daquele jeito e falar, nossa, quando eu colo uma folha aqui, eu colo uma coisa na minha boca, ou eu prendo meu cabelo. Sabe, você pode ter. Tem tantas formas de você entrar em contato com você que não pelas formas convencionais e que podem te gerar uma experiência que entra em contato com você, que tipo, sabe? Eu vou Se contar uma permitir. experiência para vocês. Assim. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Lu? Tá. Tô. Uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida foi um erro, uma apresentação artística que deu um erro e que foi incrível e foi uma apresentação sua. Era uma apresentação, tinha um negócio lá no Céu Helena que era tipo um dia que você apresentava um monte de coisa, não lembro o nome que dava para aquilo. Que era um dia que todos os alunos apresentavam coisa. Uepa! Uepa! E aí, assim, apareceram você com as meninas com as melancias. E aí, assim, a ideia, que eu sei depois que eu era tocar uma música, sei lá, X. E quando vocês sentaram para começar a fazer aquela expressão, começou a tocar Ave Maria. E aí, vocês começaram a comer melancia, cantando no fundo de Ave Maria. Então, assim, gente, imagina um monte de meninas de acho que tava de calcinha, nem lembro. E assim começou, Ave Maria! E aí assim, elas enfiando agora a melancia, e passando melancia na cara, e tacando melancia na outra. E aquilo me tocou muito profundamente, porque aquilo falou para mim de um processo de rompimento com regras sociais, com paradigmas, com tosco, cara. Eles estavam comendo a porra de uma melancia. Mas aquilo me atravessou, isso faz, sei lá, 7 anos, faz muitos anos já. Eu não esqueci dessa cena. Da música, que era uma música completamente assim, estava falando uma cena profana, porque a música era super. Não foi pensado para ser aquela música, e a melancia, a textura, e aquilo começou a escorrer, e começou a dizer, uma experiência super primitiva de vocês comendo, e como aquilo foi me atravessando numa experiência de me fazer olhar para lugares que eu nem sei explicar como aquilo me atravessou. Mas eu não lembro de nenhuma outra peça, cena, música ou qualquer coisa que eu vi naquele dia. Olha que foda. Não, e isso tem a ver, tipo, uma das ideias, eu tive a ideia de comer melancia com uma outra amiga, e olha só, tipo, falando também de coisas mais profundas. A minha adolescência inteira, eu tive vários distúrbios alimentares. Então eu tinha uma fome insaciável dentro de mim, assim, que eu tinha vontade de comer o mundo. E eu não queria comer o mundo, porque eu tinha 1000 problemas com comida, com relação com a minha. Você tá me ouvindo? Ah, foi, deu uma travadinha. A gente almoçava num restaurante do lado do Célia que tinha melancia de sobremesa. E aí a gente comeu um monte de melancia na sobremesa. E eu com aquela coisa de distúrbio alimentar, de comer compulsivamente. Um dia eu tava comendo aquela melancia compulsivamente. Eu falei, meu, e se a gente fizesse uma cena da gente comendo melancia, mas assim, ó, comendo uma melancia inteira, não um pedacinho, é tipo, metendo a cara na melancia. Aquilo virou uma performance, eu acho que foi tão genuíno, e ali eu exorcizei tantas coisas também fazendo aquilo, tipo, comendo aquela melancia, tipo, que nem sei lá, uma pessoa que nunca comeu na vida. Então eu acho que até isso, assim, uma experiência, né, como essa, tipo, a gente pode. Eu tive muita experiência com comida já na minha vida. Assim, tipo, comer uma fruta enlouquecidamente. Com o cheiro, com todos os nossos sentidos. Eu acho que de alguma maneira isso nos atravessa de alguma forma, porque é uma coisa que a gente não faria logicamente. A gente não pensaria, nossa, eu vou passar uma manga na cara agora e vou escrever uma poesia. Não, ninguém faz isso, mas tipo,
isso pode, sei lá, te destravar alguma coisa interna, pode te abrir, uma lembrança que você tem, que nem você falou, uma trava, que aquilo te fez, aquele cheiro te faz chorar, e aí você falou de uma chora. coisa que eu acho que é legal também de pensar na coisa da intenção. Porque eu acho que a arte também tem a ver com intenção. Por exemplo, quando eu me sujo, né? Por exemplo, barro, cara, todo mundo tem acesso a barro. Né? A gente pode não ter acesso a argila, mas a barro todo mundo tem. Né? Mas daí, você sai da porta de casa, tem barro. E o teu processo de intenção, porque quando você, por exemplo, pega o barro e fala, cara, eu vou viver uma experiência, eu vou passar barro no meu corpo para ver o que isso vira, que isso, para tentar descobrir o meu lugar de sujeira. E eu começo a dar sentido, eu coloco a intenção de fazer um processo artístico comigo mesmo. Essa é a expressão, essa é a experiência que pode transformar barro, melancia ou qualquer outra coisa em arte. E mais ainda, em processo de cura, em processo de descobrimento de si, em processo de, quer dizer, às vezes a gente vai, que você começa a cavar e de repente você começa a botar ali, buscando o barro, e aí você começa a enfiar a mão na terra, e aquilo vai te dando, puta, assim, você vai descobrindo algo sobre você que aquilo vai te atravessando mesmo. Né? E você pode pensar, o que é isso? Eu lembro o dia que eu pintei a série em mim, eu comecei a me perguntar, depois de ter pintado já, o que é isso que me atravessa? Né? Que lugares são esses que eu quero ser atravessado? Eu fui começando a pensar nas fotos que eu ia tirar, e tanto que o que eu fiz depois disso foi botar uma foto no meu Instagram nu, falando de vulnerabilidade. Né? Que é uma coisa que não era para isso. Né? A primeira coisa que eu ia fazer, eu queria falar de um atravessamento. Mas eu fiquei tão impactado por aquela experiência de me pintar, de me fotografar, que eu comecei a tirar roupa e pensei, puxa, e se eu pintar, e se eu tirar foto pelada? Não é só pra mim. E de repente eu comecei a pensar na minha vulnerabilidade, nas minhas curvas, nos meus atravessamentos, e virou uma foto, virou um texto, e foi ganhando corpo, foi ganhando forma. Né? É muito legal, né? Porque isso te leva para lugares que você não iria se não fosse por conta disso. Por isso da importância de começar, né? Uma das primeiras coisas na maquiagem que me interessavam por causa do teatro era a brincadeira de, sei lá, de alguma coisa, o signo de alguma coisa me levar a vivenciar uma experiência que não seria minha. Tipo, a segunda fase dessa série das melancias a gente fez com vários hematomas no rosto. E era uma coisa que eu sempre gostava de brincar. Eu sempre gostei de brincar de borrar batom. Porque eu, enfim, passava batom e eu sou toda estabanada. E quando eu via, eu já tava toda suja. E era tão legal no teatro, quando a gente passava e eu borrava, e eu me olhava e falava, gente, parece que eu apanhei. Tipo, nossa, tipo, é como se eu tivesse machucada. E começar a brincar, assim, a experienciar esse lugar. E aí eu começava a pensar, gente, tipo, imagina a vida de uma pessoa que vive isso cotidianamente. E aí tem que esconder esses hematomas e tem que se ver machucada. Você começa a ter umas pira e viver umas coisas que às vezes não é história. E por isso que a gente pode falar depois que a arte vai se tornando ato político. Porque começa em mim, começa em como eu me curo, mas à medida que eu vou descobrindo a minha própria humanidade, os meus aspectos precisam de cura, os meus aspectos que não são tão belos, o próximo passo é eu me conectar com a experiência do outro. E aí eu começo a expandir a minha experiência artística. Pô, eu estou preocupado com o horário, porque são 8h23. Acho que o Instagram só deixa 1 hora de live. E por incrível que pareça, já estamos chegando. Então eu queria falar uma coisa que eu acho importante. Porque as pessoas vão entrar lá no seu Instagram e tal, e aí ver aquelas coisas maravilhosas que você faz e que são lindas aqui. Acho que é importante poder falar do caminho, né? Que achei legal você falar do batom borrando, porque uma coisa você não começou fazendo Tarsila do Amaral na tua cara. Você começou experimentando, autorizando o teu batom a borrar, autorizando a tinta a cair na tua pele, autorizando o choro, autorizando a dança, autorizando lugares menores e que foram tomando proporção e que foram tomando forma, assim. Acho importante poder falar disso, assim, de que que a gente olha para você, a gente vê você como muito talentosa. Mas é importante pensar que o talento não começa no talento, né? Ele é uma experiência que vai, a gente podia falar um pouquinho disso também. Eu acho que é algo absolutamente construído. Eu acho que existe em mim uma vontade, um interesse que me conectam com essas coisas. Eu sempre gostei desde criança. Tem a história... A minha mãe sempre me incentivou a fazer arte, a estudar arte, a trabalhar com arte.
Mas não foi algo que surgiu. Tanto é que eu tô me descobrindo nesse lugar agora. Até pouco tempo atrás eu não estava fazendo isso. Eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Eu nem sabia que isso era legal. Que isso ia dialogar com as pessoas. Fazer uma maquiagem, pintar minha cara dessa maneira, vai tocar outra pessoa que tá lá do outro lado, que vai me agradecer e vai falar, nossa, obrigada. É muito louco isso, porque eu também não achei que isso funcionaria. Então eu fui me permitindo e eu fui me construindo. Então são anos, muitos anos, assim, de tipo, me experimentar em vários lugares, até que hoje eu tô pronta pra me desconstruir assim por inteiro. Se eu quiser fazer amanhã uma maquiagem que eu jogue um balde de tinta na minha cara, e é isso. Porque eu já passei por todo o processo de entrar em contato com as minhas sombras, acolher as minhas sombras, acolher os meus erros, que são ou não são erros, permitir brincar. E se deixar levar, e se deixar estar nesses lugares. Então, assim, é uma construção, sabe? Quando eu chego eu ainda não acho que eu cheguei, assim, mas assim, eu tô muito próxima de fazer o que eu quero fazer da minha vida. É uma construção de vida, assim, que é um grande misto de o que eu consumo, o que eu leio, o que eu vejo, o que me inspira, os livros, sabe? Tudo vai se construindo e tudo vai se encaixando pra chegar num resultado que tá aquela foto no Instagram, né? O trabalho do Kleber, que é o fotógrafo também, porque se eu fizesse essa maquiagem e fotografasse com meu celular, não ia ficar a mesma coisa, não ia ter esse efeito. Mas eu tenho um fotógrafo profissional em casa que, também é um artista que casa e aí vira uma terceira coisa que, tipo, vira quase uma obra de arte. Então, assim... E acho importante dizer uma coisa também, dessa coisa da tolerância com a gente mesmo, porque, cara, se eu tenho um fotógrafo para tirar foto de mim, até sem maquiagem, vai melhorar a minha cara. E aí, quando eu trabalho o trabalho pronto é o processo dessa junção, como você falou. Mas isso começou com o Kleber lá atrás, sem saber fotografar, se experimentando na fotografia, começou desenvolvendo um olhar com você, experimentando a tua arte, e aí, para daqui quantos anos na ponta, isso vira um trabalho que a gente consegue admirar como lindo. Assim. Acho que isso é importante, a gente poder... saber que começa também com um movimento de coragem. E aí, quando eu falo coragem, é coragem de se experimentar, de ter coragem de entrar em contato com o sofrimento, e de se explorar, assim. Acho que Total. se a gente puder encerrar isso com uma fala, assim, cara, a gente precisa, acho que o convite dessa live se experimenta, né? Se suja, se empenha, se descobre, se pergunta o que significa, né? Deixa a tua mão ir para um lugar que ela não iria. Tá com vontade de se pintar, se pinta, se ficar horrível. Olha para aquele horrível que você encontrou. Se você acha que tem que espalhar, espalha, até para juntar junto. Se permite, inclusive no momento de quarentena, às vezes a gente tem das 6 da tarde às 10 da noite para ficar em casa. Né? Quer dizer, chegou agora. Cheguei. Mas eu acho que é isso, assim, nessa experiência de poder se autorizar a essa experimentação, a esse processo e aceitar esse convite, porque a gente está em casa, a gente tem tempo, e exploração leva tempo. Né? A gente leva tempo de parar no espelho, de passar tinta, tirar tinta, e aí não ter medo de fazer, tirar, fazer, pôr, e experimentar, e deixar ir pro corpo, e olhar pro corpo e pensar, cara, ficou estranho na minha barriga, e etc. Né? Eu também, Sérgio, eu sei que ela também estaria maquiada. Eu pedi para que isso acontecesse, mas ela não quis, tá? E é isso, olha, a Josiane falou, ultrapasse os seus limites. Cara, se você não ultrapassar seu limite, você vai ter sempre um limitado. Se você não mergulhar, se você não tiver se você não se permitir mergulhar, você não vai atravessar. E as coisas, assim, eu acho, as coisas mais incríveis acontecem quando a gente se arrisca, quando a gente está vulnerável, quando a gente se permite, quando a gente está sem controle. Tipo, cara, eu não sei o que vai acontecer. Esse não sei é maravilhoso, porque é aí que tá o pulo do gato, que alguma coisa muito legal vai te tirar do eixo e vai te transformar de alguma maneira. Então, é incrível do que você acha que vai para um lugar e chegar em outro, né? Porque quando você chega exatamente onde você ia chegar, quando você sabe, né, você pega uma noiva e você vai fazer um olho gatinho, você sabe exatamente onde você vai chegar. Bom,
você chega exatamente onde você vai chegar. Você não descobriu nada novo. Agora, quando você pega barro, folha, tinta e melancia e você usa o teu corpo como tela, né? Você experimenta, sem saber onde você vai chegar, e você chega em algum lugar, esse lugar é o lugar da arte, é o lugar do novo, é o lugar do inconsciente, é o lugar da descoberta, é o lugar do autoconhecimento. As pessoas acham que autoconhecimento é só meditar e ficar ali fazendo Nossa, tem um não. monte de passos de exploração que é de chegada no novo, cara. Vai borrar o teu batom. Puta, eu não tenho nada na minha casa. Pega o batom da tua mãe e brinca de pintar a tua cara. Talvez você descubra que você vai fazer bolas ou não. Talvez você queira... Eu não sei o que você vai fazer, porque eu também não quero dizer vai por aqui para que não você vai chegar num lugar. Mas vai se descobrir, né? Vai extrapolar os seus limites. Sérgio fica me zoando, entrar nas minhas lives pra me zoar. Pior, Caio, sabe o que eu acho? Que a nossa próxima live a gente faz maquiados. Eu e você. Como que eu me maquiei sozinho? Hã? Eu acho que a gente pode fazer uma live se maquiando. Tipo aqui, ó. Pra quê? Pra pessoa ver que você que vai fazer um negócio lindo, eu vou fazer um negócio horrível. E que no final, nós dois nos experimentamos. Porque eu acho que, gente, mais importante do que qual é a finalidade estética, se no final ela vai ter uma experiência estética do belo, ou uma experiência estética do feio, porque o feio também pode ser uma experiência estética do susto, que no final o importante é a experiência estética. O final é a experiência. E posso te falar, dá muito medo. A gente tem muito medo de entrar em contato com isso. Eu quase, vou te falar, eu quase não fiz o que eu tô fazendo, porque eu tinha muito medo. Eu falava, isso não vai ficar bom, isso não vai, que ninguém vai gostar, vai ficar tosco, por que eu vou tentar? Eu pensava muito isso. Tem tanta gente que já faz, o que eu vou ficar fazendo, pintando minha cara? Já tem 1 milhão de pessoas na internet fazendo, eu não vou fazer. Eu tenho esse sentido. Conheço poucas pessoas que pintam tão mal quanto eu. Então, cara, assim, eu fico sempre em primeiro lugar. Eu olho e falo, já vi alguma coisa mais feia que isso? Peraí. Acabei de ter uma ideia de uma atividade no meu curso de teatro. Olha só que coisa boa. Tirando as pessoas que mara. não terem ideia. Esse homem não tem como ficar feio. Toma essa, Caio. Pessoal, alguma pergunta que não seja assim, falar que a Louise é maravilhosa, que não o Caio é lindo. Né? Porque apesar do Caio estar solteiro, a Louise já tem namorado, né, gente? Enfim. Gente, ó, eu acho que é muito bom essa ideia da gente fazer uma live fazendo, sabia? E eu acho que, inclusive, eu falei do rosto, Lô, mas eu não sei como é pra você. Acho que a gente tem 27 segundos restantes. Acho que a gente pode pensar, inclusive, em explorar mais, talvez pensar em brincar aqui de arte. Eu disse, bom, vamos encerrar aqui, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Foi super legal, acho que a gente avançou, acho que foi lindo. Eu espero